do Espírito Santo, nós aprendemos muito sobre Ti e reconhecemos que Tu estás dentro de nós, e é o Senhor que nos ensina, é o Senhor que nos orienta, é o Senhor que nos convence. Então, Espírito Santo, amigo do noivo, nos prepara como noiva de Cristo para encontrar Jesus. Amém. Dá uma sacudida no teu irmão e diga para ele: está preparado? Aleluia, glória a Deus por isso. Irmãos, nós vamos falar hoje sobre continuação do arrebatamento da igreja. Eu não vou citar versículos. Por quê? Porque eu precisaria de mais ou menos umas 2 horas só para eu falar desse assunto. E se eu citar ou eu ler cada versículo aqui, nós não vamos conseguir atingir o alvo. Nós só temos mais 2 cultos para falar sobre isso, o domingo que vem e o último domingo. Então, bastante atenção. Você que ainda não tem o app da igreja, né? Você que ainda não entrou lá no, como é que fala? É app mesmo? Isso? Ok. Você que ainda não tem folheto lá? Tem? Diaconato, me ajuda, tem? Sim? Então, por favor, Diaconato, ajuda aí, distribui para mim. Pessoal que ainda não tem o app da igreja, levanta a mão aí, o pessoal vai te entregar todos os passos para você fazer parte da família, saber dos nossos cultos, porque a mensagem está lá, ok? Então a mensagem do arrebatamento já está lá, e agora a mensagem de hoje, assim que terminar, já vai estar lá também para você acompanhar. Tem alguém que ainda não está lá não tem o aplicativo da igreja? Quem não tem, levanta a mão aí. Todo mundo já tem? Ok, levanta a mão aí, o pessoal está distribuindo aí para vocês. Ok. Vamos recapitular rapidinho. Bom, Jesus vai voltar, isso aí é certo. Certo. Todos os sinais estão se cumprindo, todos eles. Quais são os últimos sinais para se cumprir? A figueira florescer. Quem é a figueira? Israel. Quem que é a figueira florescer? Começou em 1948. O Vale de Ossos Secos fala de Israel. O profeta viu. O que aconteceu na guerra de Segunda Guerra Mundial? Mais de 6 milhões de judeus foram mortos. No Brasil, se fosse 6 milhões numa guerra, era natural. Mas 6 milhões para um país do tamanho de Sergipe, ou seja, pequeno, acabou o Estado de Israel. Mas em 48, 49, brasileiro, para a glória de Deus, votou e trouxe o povo, trouxe o Conselho da ONU a votar para que Israel se tornasse uma nação. Então ali se cumpriu a profecia de Ezequiel do Vale de Ossos Secos. E a partir disso, todos os judeus espalhados pelo mundo estão voltando para a sua terra, inclusive a tribo perdida de Israel que estava na Etiópia. Bom, pastor, o que isso mais tem a ver? A pregação a toda criatura. Com o auge, com o advento da internet, das redes sociais, acredito que não existe alguém que não tenha ouvido falar de Jesus ou do seu amor. Tá? Então, acredito que já se cumpriu também. Fora isso, terremoto, fome, a última grande catástrofe, podemos dizer assim, que nós vimos por aí, foi a pandemia de 2019, é isso? Isso, 2019? Pandemia, milhares e milhares de pessoas mortas, ok? Terremoto, a gente sempre ouviu falar, guerra, rumor de guerra, pestes, fome, enfim, todas as profecias têm se cumprido, todas elas. Então, o que acontece? Se cumpriu as profecias, Jesus então, ele vai voltar. Não é segunda vinda, é a
arrebatamento da igreja, ok? Não confunda segunda vinda com arrebatamento da igreja. Qual que é a diferença, pastor? O arrebatamento, Jesus não virá à terra, ele virá até os céus, tá? Ele não virá à terra. A profecia, todo olho verá, não se trata do arrebatamento, porque no arrebatamento ninguém o verá, tá? Então, o arrebatamento é a primeira coisa que vai acontecer. A Bíblia diz que todos os mortos que morreram em Cristo, o que é morrer em Cristo? Receberam a Jesus como Senhor e Salvador, se batizaram nas águas e viveram uma vida que separada do mundo. O que é uma vida separada do mundo? Uma vida consagrada a Deus. Não é uma vida sem pecado, porque é impossível o ser humano não pecar. Mas aqueles que receberam a Cristo, entregaram a sua vida e viveram uma vida, como diz Paulo, todos os dias se santificando, todos os dias buscando a Deus, essas pessoas morreram em Cristo, foram salvas. E o que acontece com elas? Elas estão aguardando a primeira ressurreição, tá? Então, quando o anjo tocar a trombeta, quando soar o momento da volta de Jesus, todos aqueles que estão mortos no mar, na terra, cremados, não importa a forma que morreu, a Bíblia diz que eles vão ressuscitar dos mortos. Assim que eles ressuscitarem dos mortos, a Bíblia diz que todos aqueles que receberam a Cristo como Salvador, todos aqueles que entregaram a sua vida para Jesus, se batizaram nas águas, estão vivendo de acordo com a palavra de Deus, não sem pecado, porque vou dizer novamente, é impossível o homem não pecar, mas todos aqueles que estão tentando viver uma vida reta diante de Deus, e que entregaram a sua vida para Cristo, a Bíblia diz que serão arrebatados. Então pisca os olhos aí, piscou? Ok, o arrebatamento vai ser nessa rapidez, assim como o raio, ele cai e é rápido, assim será a volta de Jesus, tá? Então Jesus vai vir até os ares. Lembra que eu falei do casamento, O que é o casamento? O importante do casamento não é a noiva, desculpe, mulheres, mas o importante do casamento não é a noiva, é o noivo, tá? Biblicamente é o noivo. Por isso que existe o amigo do noivo. Quem é o noivo? Jesus. Quem é o amigo do noivo? O Espírito Santo. O amigo do noivo grita o quê? Eis aí o noivo, está vindo o noivo, O Espírito Santo, ele alerta a igreja. Alerta como? Santifica, se prepara, consagra, foge do pecado, foge disso, foge daquilo, ceia com o Senhor, renova a tua aliança todo dia. Este é o aviso do amigo do noivo, que é o Espírito Santo. Quando a igreja for arrebatada, tá? Então vamos voltar. Os mortos em Cristo vão ressuscitar. Sepultura para tudo quanto é lugar vai abrir. Fiz um medinho em alguns irmãos, A gente não sabe o que tem debaixo da nossa casa, mas se tiver algum cristão que morreu ali, de repente você está lá assistindo televisão e sai um morto lá do meio da tua sala. Eu lembro quando eu morava numa casa, não fizeram a estrutura direito, e lá no meio da minha sala o chão começou a se levantar. Eu olhei e falei, Jesus, será que tem alguém que vai ressuscitar aqui, meu Deus? Mas ressuscitou mesmo, irmão, pé de bananeira. Saiu e levantou o piso da minha casa. Mas imagina, irmãos? A pessoa está lá, para quem gosta de Roberto Carlos, Está lá no navio, lá ouvindo Roberto Carlos, lá e de repente o mar começa a dar aquele tanto de defunto saindo do mar, Não será mais defunto, porque vai receber o corpo de glória, o cemitério, estradas, para tudo quanto é lugar. Onde tiver um morto que morreu em Cristo vai ressuscitar. Depois que ele ressuscitar, aquele que está vivo em Cristo vai subir, tá? Ele vai, num piscar de olhos,
Imagina, nós estamos aqui, quem é salvo, na hora que os mortos em Cristo ressuscitar, a igreja simplesmente, aquele que está preparado vai subir, tá? Imagina, tem gente na igreja que não está preparado e de repente começa a ver irmãos subir, só que isso é muito rápido, tá? Tem alguns filmes que identificam bem isso, né? A rapidez com que será o arrebatamento. Ok, os mortos em Cristo foram com Jesus, o Espírito Santo não vai estar mais na terra, ele vai também, tá? Ele é o amigo do noivo. E o que acontece? Os que estão vivos receberão um novo corpo, nosso corpo será transformado num corpo de glória. Lembra o que Jesus disse para Maria quando ele ressuscitou? Ele disse: não me toques, porque eu ainda não fui com meu Pai, ou seja, eu ainda estou com um corpo terreno. Mas depois Jesus já estava com um corpo de quê? Um corpo de glória. Então nosso corpo será transformado num corpo como uma estrutura celestial, corpo de anjo, tá? Então não vai ter mais doença, não vai ter mais fome, não vai ter mais nada de sofrimento, de dor, porque deixa de ser uma matéria sujeita a isso aqui para ser algo transformado pelo poder de Deus. Entendido? Amém. Amém. Ok, pastor, o que vai acontecer com quem foi e o que vai acontecer com quem fica? Quem morreu sem Jesus, diga para o seu irmão assim: continua mortinho. Ele vai esperar julgamento, ok? Tá, e quem está vivo aqui na terra? Aí vai começar um período chamado grande tribulação. Não é tribulação, é grande tribulação, ok? E lá no céu, o que vai acontecer? Irmão, depois que casa tem o quê? Tem festa, né? Todo mundo gosta de uma festa. Oh meu Deus, a gente pega o convite e já olha, onde vai ser a festa? A igreja de Jesus será arrebatada, todos os mortos em Cristo ressuscitarão. Pedro, Tiago, João, Filipe, Natanael, Abraão, Isaac, Jacó, José, todo o Velho Testamento, todo o Novo Testamento, todo mundo com um novo corpo. A igreja que subiu, então Velho e Novo Testamento vão se juntar para a festa das bodas do Cordeiro. O que é isso? Resumindo, traduzindo, é a festa de casamento de Jesus com a igreja, porque ele é o noivo e a igreja é a noiva. Então vai ter uma festa no céu. Pastor, eu estou lá no céu, vou ver o que está acontecendo aqui? Não. Bota uma coisa na tua cabeça: morto não volta, tá? Tem um abismo que separa morto dos vivos, diz a Bíblia. Pastor, mas eu fui lá no centro e o meu avô desceu. Não é o seu avô, é um espírito maligno que se transformou no seu avô, que morto não volta, tá? A Bíblia diz: aos homens está ordenado morrer uma vez e depois disso segue juízo, julgamento, ok? Então não se deixe enganar, tá? Mas a voz é igual, o jeito é igual, porque o diabo conhece a gente desde quando nós nascemos, sabe tudo, ele é anjo. Ok, então lá no céu tem o quê? Festa. Tem uma festa das bodas do Cordeiro, tá? E aqui na terra vai começar a grande tribulação, que se divide em duas partes, tá? Então eu poderia falar aqui sobre os selos, sobre as trombetas, sobre os acontecimentos do Apocalipse, mas tudo aquilo ali parece algo longo, mas tudo aquilo se resume mais ou menos em 7 anos. Lá no livro de Daniel vai falar sobre as 70 semanas de Daniel. Daniel teve toda uma revelação antes do livro do Apocalipse. Então tudo que vai acontecer está primeiro no livro de Daniel. E Daniel diz então que vão haver uma semana. Quantos dias é uma semana?
7. 7 é número de Deus, é número figurativo. Esse 7 não significa 7 dias, mas significa 7 anos, que vai durar a grande tribulação. E ela vai ter 2 partes de 3 anos e meio. Vocês estão me acompanhando? Amém. Está dando? Estou tentando ser o mais simples para você entender, tá? Estou falando na nossa linguagem básica, simples, para a gente entender os acontecimentos. Bom, o que acontece? 3 anos e meio vai ser completa paz aqui na terra. Tem gente que vai olhar e vai falar assim: graças a Deus, ficamos livres daquele crente chato. Por que crente, pastor? Porque a maioria que entrega a vida para Jesus, desculpe, quem está aqui não é, são crentes. Mas Deus não tem placa de igreja. Não se assuste, porque vai ter gente de toda a igreja sendo salvo. Vai subir, tá? Porque o que manda é a marca de Jesus no coração da pessoa, não é a marca da placa da igreja, porque a igreja não salva, quem salva é Jesus, tá? Então não se assuste de muito crente ficar, e muita gente que achava que ia ficar, e muita gente que achava que não ia e ir, tá? Muitos virão do Oriente, do Ocidente, a sentar-se a uma mesa com Abraão, enquanto os próprios filhos da luz serão lançados nas trevas. Ok? Ótimo. 3 anos e meio de paz. E esses 3 anos e meio vai se levantar 3 pessoas. Porque Deus é o quê? Pai, Espírito Santo. Tá? Então vão se levantar 3 entidades malignas: besta, falso profeta e anticristo, porque o diabo, ele é imitador, ele imita Deus em tudo. Então, assim como Deus tem Pai, Filho e Espírito Santo, o diabo vai ter o quê? Falso profeta, anticristo e besta. A besta, ela vai representar, vai imitar como se fosse Deus. O anticristo será um governo mundial, um governo político, tá? E o falso profeta, que imita o Espírito Santo, será um governo religioso. Entendeu? Porque o que manda no mundo é o que, irmãos? Religião e política, tá? Quando o anticristo vir, e aí, pessoal, não tem rabo, não tem chifre, não tem saindo fogo pela boca, porque o livro de Apocalipse é figurativo, é figura, tá? Não se assuste. Eu acho o Nicolas fantástico, uma oratória, uma capacidade, uma inteligência, né? Bonito, apresentável, né? Tudo bacana. Agora imagine isso aí multiplicado por milhões de vezes. Vai ser a sabedoria do diabo, porque ele é anjo, tá? Então não é um corpo sendo usado por um demônio. Assim como Maria ficou grávida, né? Até alguns teólogos acham que a mãe do anticristo será uma bruxa, ou alguém envolvido numa religião que não tem nada a ver com Deus, da imitar Maria. Mas isso é suposição, isso não é bíblico, tá? Bom, o que o anticristo ele vai fazer? Ele vai vir à terra para resolver o problema mundial, e ele não terá dificuldade nenhuma. Porque imagina, no Brasil, vamos colocar aí que 30% da humanidade do Brasil seja arrebatada. Então o que vai acontecer? Vai ter 30% a mais de emprego, 30% a mais de casa, 30% a mais
de menos gasto com SUS, aposentadoria, ficou 30% a mais de estudo, de escola, de creche, de tudo isso. Então, por que ele vai vir para trazer paz, pastor? Porque vai ter um caos. Pessoal, é sério o que eu estou falando. Piloto aceitou Jesus como Salvador e Senhor. Soa a trombeta, o piloto desaparece. Um avião com 400 pessoas. Não, pastor, mas tem um piloto automático, confia. O navio está lá, né? Hoje maior do que o Titanic. Não sei quantas pessoas cabem no navio. Mas o pessoal da embarcação some. Estrada, irmãos. O cara está dirigindo lá para a família dele, de repente simplesmente ele some. Rapaz lá, o homem, a mulher, é carreteiro, está lá com o bitrem 381 para governador Valadares, Valadares não, Mondebate, aquela estrada maravilhosa, e de repente ele desaparece do volante, porque vai ser assim. É o cara que está dirigindo o metrô, é o cara que está dirigindo o ônibus, de viaduto. Então, vocês estão entendendo o caos que vai acontecer? É o guarda de trânsito, é o operador de trânsito, é o operador de avião, né? Gente, imagina o que vai acontecer, um avião caindo, um trem descarrilhando, carreta batendo, pegando fogo. Imagina, é isso que vai acontecer, né? E aí, o anticristo ele vai se levantar e eles vão culpar todos aqueles que tinham Jesus no coração, né? Alguns até vão passar a acreditar em que foi o extraterrestre que levou esse povo, foram abduzidos, desapareceram. Por quê, pastor? Porque a Bíblia ninguém vai entender ela. Quem faz a gente entender Bíblia é o Espírito. Ele não vai estar aqui mais. Então a gente só vai ter letra, não espírito de vida. A gente não vai ficar aqui. Quem quiser ficar. Bom, o que acontece, pessoal? Então vai ser um caos, o mundo vai ser um caos. Aí se levanta, a Bíblia chama ele de homem da iniquidade. Se levanta como um líder político para comandar o mundo, tá? Alguém eloquente, alguém capacitado, alguém extremamente fora da curva, tá, irmãos? Não vai ser qualquer um ali não, tá? Porque se você pegar o escrito como é capacete, não é boina, lá que o Papa usa, como que chama? Aquele chapeuzinho lá do Papa, está escrito vigares, filhas dele, significa vigário, filho de Deus. Calculando dá 666. Mas se você olhar Adolf Hitler, também calculando dá 666. Se não me falha a memória, era Alexandre Grande que também dava. Então, muitos homens que passaram na humanidade, calculando o número deles, dava 666. Só que são pessoas insignificantes diante do poderio que Satanás vai ter, tá? E mesmo porque a gente precisa entender a Bíblia não simplesmente como algo todo literal, porque algumas coisas são figurativas. Então um homem vai se levantar, né? E aí o pessoal fala dos Illuminati, a nova ordem mundial, tá? Tudo isso tem a ver, irmãos, tudo isso são preparação, tá? Assim como João Batista preparou o caminho de Jesus, também está cheio de homem preparando o caminho de Satanás, né? Como é que chama o cara lá que está brigando aí, que está nos Estados Unidos, está brigando com o careca do Brasil? Isso, Musk. Alguém assim, alguém rico, capacitado, poder de influência, tá? E o que ele vai fazer? Bom,
Não vai ter problema de moradia, vai sobrar moradia. Não vai ter problema de veículo, vai sobrar. Não vai ter problema de emprego, vai sobrar. Qual vai ser o desafio? Moeda única. Porque se fizer uma moeda única no mundo, acaba o problema de inflação. O mesmo valor nos Estados Unidos é o mesmo valor no Brasil, é o mesmo valor, tá? E estão tentando isso já há tempos, né, irmãos? Já estão tentando isso há tempo. Então ali quando tem o euro, se juntam, né? Isso está lá no livro de Daniel, quando se juntam as nações para criar o euro. Estão aqui tentando de todo jeito criar no Mercosul, né? Tentando criar uma moeda única para poder resolver esse problema, para ser uma moeda forte, enfim. Criou-se a moeda única, acabou o problema. Tá? O mesmo valor lá e o mesmo valor aqui, resolve-se um monte de problema mundial. Pessoal, estou falando à luz da palavra, não sou economista, tá? Então, não me julgue como economista, mas como pastor. Ok. E aí, qual é o outro problema que vai ter que resolver? O problema das religiões. Já estão caminhando, estão lutando há anos para unificar as religiões. Unificação das religiões é antibíblico, tá? Não é coisa de Deus. Porque como que eu vou poder unir a minha igreja ou a minha religião, porque é cristianismo, para eu poder ter que adorar Maomé? Tem jeito. Ou Buda? Não tem jeito. Então não dá para unificar, tá? Cristianismo é uma coisa, budismo é outra, islamismo é outra coisa, tá? Mas vai se levantar então o falso profeta, que vai fazer o quê? Unificar as igrejas, ou as igrejas não, vai unificar as religiões, tá? Porque muita gente confunde religião com igreja. Pessoal, cristianismo engloba todas as igrejas pentecostais, a igreja católica, engloba tudo, isso é cristianismo. Budismo é outra coisa, islamismo é outra coisa, tá? Bom, então o anticristo vai resolver o problema de quê? Da economia mundial. Resolveu? Ótimo. O falso profeta vai acabar com as brigas. Como que ele vai acabar com as brigas? Qual que é o maior problema mundial hoje, irmãos? Não é Rússia. O problema mundial hoje se chama Israel e o que? Palestina. Por sinal, irmãos, né? Então o que vai ter que fazer ali? Aquele que conseguir levar paz para o Oriente Médio, ele resolve metade do problema religioso do mundo. E é aí que ele vai conseguir fazer isso, tá? Como que ele vai conseguir fazer isso, pastor? Através do templo em Jerusalém, porque o que é sagrado para Israel é o quê? O templo de Salomão. Então o anticristo vai permitir, vai dizer, não, Israel pode construir, ele vai conseguir, tá, unificar os palestinos com Israel, ele vai resolver o problema do Oriente Médio. Por isso que os primeiros 3 anos e meio vai ser de completa paz mundial, exceto por um problema. Qual que é o problema, pastor? Uma tal de 2 testemunhas bíblicas, tá? Entenderam até aqui? Estão me fazendo entender? Sim. Bom, então o que vocês precisam entender? 3 anos e meio de paz. Lá no céu tem festa, esquece lá, vamos centralizar aqui. Pastor, e o crente desviado? E o irmão que afastou de Jesus? E o pastor que não estava preparado, o diácono, o músico, aqueles crentes São Raimundo, um pé da igreja, um pé do mundo? Como que vai ser? Vai ter chance? Irmão, está tendo chance agora com o Espírito Santo aqui, como é que vai ser sem ele? Sei não. Mas vamos lá, porque eu tenho pouco tempo. Bom, o anticristo está governando politicamente mundial e
o falso profeta governando as religiões, resolveu o problema do mundo. Só que vão ter duas testemunhas que vão se levantar e vão pregar o Evangelho de Jesus Cristo, tá? Porque agora, João capítulo 1, verso 12, ele veio para o que eram seus. Então Jesus veio para quem? Só para os judeus. O que os judeus fizeram? Pregaram ele na cruz, rejeitaram. A partir do momento que os judeus rejeitaram Jesus, os gentios, quem que é gentio? Diga: brasileiro, americano, espanhol, japonês, toda nação que não é de Israel, não eram os hebreus, eram chamados de gentios. Então Jesus veio para eles. Quando eles recusaram, entramos no período da graça, que é a dispensação da graça. O que é isso? Um período de tempo de favor de Deus. Não merecemos, mas Ele nos salvou. Não merecemos, mas Ele nos perdoou. Graça é isso. Agora, com o arrebatamento da igreja, acabou tem uma mídiazinha aqui, já está em estágio. O que acontece? A igreja foi arrebatada. Deus está dizendo mais ou menos assim: brasileiro, acabou o tempo de vocês, viu? Americano, judeu, o que Deus vai fazer? Vai voltar para Jerusalém com o objetivo de salvar o povo de Israel. Por quê? Porque há uma promessa e Deus não falha nas suas promessas. Amém. Por isso que Paulo diz: ainda que nem todos sejam salvos, o remanescente será, ou seja, os que ficarem com sede. Tá? Então, para isso Deus vai fazer o quê? Vai transferir agora os seus olhos para Israel. E aí vão levantar dois pregadores maravilhosos. Nós achamos que é Moisés e Elias, mas também pode ser Enoque, tá? São dois. Por que pode ser um desses três, pastor? Ou dois desses três? Porque são os que a gente sabe que não morreram, tá? Enoque foi arrebatado. Moisés entrou, viu a terra, diz que o diabo mais um anjo disputou o corpo dele, mas não falou que ele estava morto. E Elias, que foi arrebatado numa carruagem de fogo. Então eles vão morrer. Como os homens está ordenado morrerem só uma vez, então acreditamos que seja Elias. Por quê? Por causa do sinal, diz que vai ter poder de fazer chover ou não. E o outro vai ser de sinais também, então acreditamos que seja Moisés. Esses dois, eles vão estar pregando o Evangelho lá em Jerusalém, lá em Israel. Vamos ouvir? Não posso te afirmar isso, porque vai ter um problema de autoritarismo mundial. Depois eu explico sobre isso, tá? Bom, as duas testemunhas estão pregando, e eles vão ser chamados de perturbadores da ordem, perturbadores da paz. Por quê? Porque está todo mundo feliz, né? O diabo não se apresenta como diabo, né, irmãos? Ele não vai chegar e falar assim: eu sou demônio e eu vim governar agora todo mundo é meu. Não, ele vai consertar. Eu sou um líder mundial, né? Vamos aqui, talvez vai reunir nações e vai fazer moeda única, acabar com a inflação, com um monte de coisa. Ao mesmo tempo, o líder espiritual vai unificar as religiões, ou seja, vai estar tudo tranquilo, entre aspas. Por quê? Porque Deus vai estar tratando a terra com juízo. E aí você vai ver lá no livro de Apocalipse, o primeiro cavalo, que cor que é ele? Alguém sabe? Ele é um cavalo branco.
E todo mundo acha que é Jesus porque é um cavalo branco, só que não é. O cavaleiro que está nele não tem espada, tem arco. Jesus não usa arco, Jesus usa espada, que é a palavra. Então é o espírito de engano, os 3 anos e meio de paz, que todo mundo vai achar que resolveu o problema. Era aquele tanto de gente que falava de Jesus, o problema era Jesus, era religião, né? E vão acabar com esse negócio aí e vão fazer um treco só, ok? Resolveu esses 2 problemas, Elias vai estar dizendo o quê? Para Israel: ó, esse é o anticristo, ó, esse aí é falso profeta, isso aí não é de Deus. E eles vão fazer sinais, vão fazer maravilhas, vão operar milagres, tá? Por 3 anos e meio, ok? Quando o diabo vê que eles estão perturbando demais e o povo está acreditando na mensagem, aí, nesses 3 anos e meio, Satanás vai rasgar o tratado de paz. Então aquele tratado que ele fez, né, que chama assim, tratado de paz, religioso e econômico, ele vai rasgar, ele vai aniquilar. A partir desse momento, só compra e só vende quem tiver a marca da besta, tá? Agora deixa eu falar uma coisa aqui, irmãos, importante, porque a gente sempre pensa que o diabo só vai enganar com a marca da besta. Não, assim como para ser salvo tem que aceitar Jesus, só vai ter a marca da besta quem quiser, tá? Só que tem um detalhe: ou você tem a marca da besta, ou você não compra, não vende, não faz nada, não tem comércio. Pode ser CPF? Pode ser o chip? Pode, tá? Por que pode? Inteligência artificial, cuidado, né, irmãos? De repente coloca lá, alguém vai lá, pega minha imagem, minha voz, faz um negócio lá, coloca eu lá beijando alguma irmã da igreja, espalha, é igualzinho, né? Então muito casamento vai ter problema se não tiver confiança, muita morte, muita confusão por causa da inteligência artificial. Agora, a inteligência artificial, ela pode ser um instrumento que será usado. Eu até disse assim: olha, estão fazendo uns bonecos aí, tem homem que vai casar com um boneco, de tão igualzinho que é. E aí a Elis mandou para mim lá, que até sendo preparada para relação sexual eles estão fazendo. Ou seja, as irmãs vão ter que orar muito. Jesus, já pega o que você tem, toma o que é teu, guarda a tua coroa para que ninguém tome, né? Porque a coisa vai ficar séria, irmãos. Por que eu estou falando sobre isso? Porque provavelmente sim vai ter que ter um chip, porque vai ser a forma de identificar que realmente aquela pessoa sou eu e não é outra. Estão entendendo? Ok. Bom, está o anticristo governando, o falso profeta governando, as 2 testemunhas pregando, e aí os testemunhos de Jeová, né? Pastores vão estar lá? Não, porque o testemunho de Jeová fala que 144 mil selados eram eles. Só que foi com eles, o reino deles cresceu, foi para 145, para 200, para 300. E eles estão sempre inventando uma desculpa. 144 mil selados na Bíblia é só judeu, é só povo hebreu, povo israelita, que foram selados pelo Senhor para serem pregadores nessa época. Não tem nada a ver com brasileiro, com americano, com francês, não. É lá, o relógio lá agora, tá? Ótimo, eles estão pregando. Tem gente que vai converter, pastor? Quem acha que tem? Levante a mão aí. Quem acha? Quem acha que ninguém vai converter nessa época? Levanta a mão. A maioria não acha nada, né? Ok, então tá, vai haver conversão sim. Lembrando, Deus está tratando com Israel, então o alvo é lá. Mas pode acontecer de brasileiro? Sim, pode, tá? Então a pessoa olha e começa a lembrar tudo que foi pregado, ensinado. Jesus, eu não fui arrebatado, né? Eu dei uma escapulidinha lá no carnaval, eu estava com uma segunda mulher que não é minha, traindo a minha, fui pego em adultério, e eu estava assim, enfim, não foi arrebatado, ficou aqui.
Ele vai ter lembrança? Vai. Tá? E nessa lembrança, a pessoa vai procurar o que? Igreja. Só que imagina uma igreja sem o Espírito Santo. Imagina uma igreja, vai ter pastor? Vai, porque tem pastor que vai ficar, tá, gente? Muito coach aí, né? Que se diz pastor e é coach, vai ficar, tá? Muito diácono, muito diaconisa, muito músico. A igreja vai continuar, vai ter, só que vai ser uma coisa tipo pandemia, né? Tipo época de pandemia, sem vida, sem poder fazer muita coisa. Por quê, pastor? Porque quando inteirar 3 anos e meio, o diabo vai rasgar o tratado de paz. Rasgando o tratado, como que ele vai rasgar o tratado de paz? Bom, o diabo vai olhar e dizer assim: construir o templo. O que tem dentro do templo de mais sagrado? Hã? Fala comigo, a arca. Como que era o templo, pessoal? Rapidinho. Lá fora, pátio. Aqui dentro, lugar do povo fazer, cultuar. Altar do sacrifício e uma cortina grossa, santo dos santos, que ninguém podia entrar, só o sacerdote, sumo sacerdote, uma vez por ano. Quando o anticristo assumir, o falso profeta, o que ele vai fazer? Ele vai entrar no templo e vai sentar no lugar que pertence a Deus. Quando ele fizer isso, os judeus vão se revoltar, porque o lugar pertence a quem? A Deus. Então o judeu vai se revoltar. Quando os judeus se revoltarem, ele rasga, né, o tratado de paz, e aí vai começar 3 anos e meio de pura perseguição. E nesses anos vão estar agindo aqui na terra os juízos de Deus, que são anjos. O que vai acontecer nesse tempo, pastor? A Bíblia diz: os poderes do céu serão abalados. Então imagina, vai cair meteoro, vai cair satélite, tá? Peste, as pestes vão voltar. Os ais, né? Depois você lê no Apocalipse, não vai dar para eu citar um por um aqui, mas são trombetas, são os ais, são todas aquelas pragas, né? Sobre a natureza, sobre o mar, sobre o céu, sobre a terra, peste, fome, vai ser uma coisa terrível. Por quê? Porque enquanto o diabo está proporcionando uma falsa paz, os anjos de Deus estão purificando a terra. Por que estão purificando a terra? Porque só tem 2 agentes que purificam: o sangue e o fogo. Como o povo rejeitou o sangue, como que a terra será purificada? Pelo fogo. Então, o sol que vai esquentar mais, pestes na pele que vão aparecer, mortandade, assolação, escassez, o mar, como foi as pragas do Egito, serão piores ainda do que isso. Semana que vem eu dou mais uma pinceladinha nisso aí para vocês entenderem. Resumindo, 50%, quanto? 50% da humanidade vai morrer, de tal forma que vão demorar anos para enterrar os mortos. Como que vão morrer, pastor? Através de pragas, de moléstias, estrelas, né, pequenas caindo sobre a terra, satélite. Pessoal, aqui para cima está cheio. Você acha que o seu celular é cômico? Está cheio de coisa pendurada aí no céu que a gente nem sabe, tá? Então vai acontecer toda uma catástrofe, tá? O diabo rompe a aliança, aí ele estabelece o que? Perseguição aos cristãos, e ele vai matar as 2 testemunhas, provavelmente Moisés e Elias. Quando matar as 2 testemunhas, essas 2 testemunhas estarão na praça, que a gente acredita seja a praça do Vaticano, e eles vão ficar lá 3 dias, e o povo comemorando a morte deles. Por quê? Porque eles estavam
perturbando, entre aspas, através da pregação do Evangelho. No terceiro dia, Deus vai ressuscitá-los e eles serão arrebatados, serão tirados. Tá? Pastor, quem é crente? Bom, vai ser mais ou menos na época de Nero. Você é de Jesus? Sou de Jesus. Quarentão, vai ser fuzilado. Irmãos, não vou falar nada. Vou falar do Supremo Tribunal do Brasil, não, deixa quieto. Mas imagina como que era na época de Hitler. Pegava o judeu, colocava numa cana de gás, era criança, era idoso, né? O pessoal dessa figura morria de fome em campos de nazismo. Na época do anticristo vai ser a mesma coisa. Por quê? Porque ele será a lei maior aqui na terra. Tá? Então, não, mas vai ter direitos humanos. Esquece isso, não vai ter isso. Não, mas vai ter uma solução assim, porque a televisão vai filmar. Irmãos, tudo será governado. Tudo será dirigido pelo governo único do anticristo e do falso profeta, tanto a religião como a economia mundial. Tá? Vai haver escassez? Vai. Por que vai haver escassez? Porque imagine, irmãos, olha o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Arroz foi para quanto? Alimento foi para quanto? Uma greve de caminhoneiro, tudo aumenta. Agora imagine uma estrela cair num campo de alimento no mundo inteiro, não é só no Brasil. Vocês estão entendendo que é muito fácil de acontecer tudo isso que a Bíblia está falando, e que já tem acontecido em pequenas proporções? Então tudo muito caro. Mas eu preciso comprar. Cadê sua identificação? Porque se você não tiver o número da besta, você não compra. Não, mas eu vou plantar lá na minha chácara e vou comer lá. Irmãos, eu estou lá no meio da minha chácara, lá olhando para o céu, um drone. Nós seremos vigiados de toda forma. E mais do que isso, são anjos caídos que estarão na terra. O que significa isso, pastor? Que a capacidade deles é muito maior do que qualquer computador de última geração. Quando começou o Big Brother, eu falei assim: preparação para o anticristo, todo mundo ser vigiado. CPF, você vai num lugar, você fala o seu CPF, já sabe tudo da tua vida. Tenta esconder da Receita Federal. Tem jeito. Você vai comprar um carro, eles puxam a sua ficha, sabe tudo de você. Estão entendendo como que o mundo está já para isso? Pastor, e se eu aceitar Jesus como Salvador? Está disposto a pagar o preço? Porque aquele que ficar aqui na terra, ele vai ter que estar disposto a pagar o preço. Qual o preço, pastor? Não, eu morro por amor a Cristo. Pega o seu bebezinho de 1 aninho de idade, aponta uma 12 para a cabeça dele e diz: você vai negar Jesus? Ou você vai continuar dizendo que é cristão? As torturas que existiam, olha lá Hebreus 11, cerrados no meio. Estou vendo outro dia lá o cara, fui lá comprar uma costelinha, o cara secando a costelinha, eu falei: Jesus, toma conta. Imagina passar uma pessoa viva no meio desse trem. Cerrado no meio. O primeiro que você vê sendo cerrado no meio, você vai continuar: eu amo Jesus. Você não está amando hoje, vai amar na dor? É melhor ser arrebatado, viu, irmãos? É melhor subir com Cristo Jesus. Tá? São 4 escolas, eu estou falando de uma delas. Porque existe uma outra escola que acredita que toda a igreja vai passar por essa grande tribulação. Por quê, pastor? Porque a igreja precisa ser provada no fogo para subir com Cristo. A igreja não está preparada. Eu vou parar por aqui, porque o meu tempo já esgotou. Se você tiver alguma dúvida, a TV da igreja, aplicativo da igreja, se você tiver alguma dúvida, o WhatsApp da igreja, manda para lá.
porque domingo que vem eu vou continuar essa parte, terminando essa parte, e nós vamos falar então da segunda vinda de Cristo, agora sim, segunda vinda, e vamos falar do Guerra do Armagedon, tá? Que eu acho que é a terceira guerra mundial, mas nós vamos falar disso domingo que vem. Amém? Amém. Não é para ninguém ter medo, tá? A Bíblia diz que é consolo. Jesus voltar não é medo, é consolo, é alegria. Ele vai levar a sua igreja com ele, eu creio nisso. E se a gente tiver que passar pela grande tribulação, irmãos, se a salvação é graça, passar por ela vai ser graça, porque ele vai nos dar força também, capacidade. Mas olha Hebreus 11, vê lá a galeria da fé, porque é isso que vai acontecer novamente, tá? Cerrados ao meio, torturados, mortos à espada, crucificados de cabeça para baixo, metralhados, tá? E olha, isso acontece, tá? Vietnã, Coreia, né? Coreia do Norte, esses países comunistas aí que não aceitam o Evangelho de Jesus. Você não pode, né? Pastor, para ele pregar, pode até ter igreja, e não é toda igreja, mas ele tem que levar a mensagem que ele vai pregar, e aí o líder lá vai olhar e dizer: isso aqui pode pregar, isso não, isso pode, isso não, tá? Então, se prepara para a volta de Jesus. Mas domingo que vem a gente continua, fica de pé no teu lugar.